Muito boa tarde a todos. Eu sou a Mariana Cabanas, do Externato Penafirma, em Torres Vedras. Vou-vos falar de um organismo que eu considero bastante curioso, que são as planárias. As planárias são pequenos invertebrados da fila Platelmintes. Estes organismos reproduzem-se assexuadamente por fragmentação, devido à presença de células pluripotenciais, que no seu caso as células-tronco são os neoblastos, que se localizam no mesênquima. Estas células, como podem ver pela imagem, têm a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos de célula no organismo, portanto, a quando de um corte, têm a capacidade de regenerar totalmente o organismo, como podemos ver. Para estudar este processo, decidi aplicar algumas variáveis e realizei 3 experiências que vou apresentar a seguir. A primeira experiência teve como objetivo observar pela primeira vez a reprodução por fragmentação e quis verificar a influência da exposição solar, ou seja, no escuro e com luz natural, também a temperatura ambiente e o frio, coloquei-as no frigorífico, e o corte, neste caso, cortei-as a metade e em 3 partes para observar a regeneração das mesmas. Para tal, comecei por transferir a planária para uma caixa de Petri fria, isto para que o organismo se imobilizasse e permitisse que a cortasse de modo correto. Realizei o corte desejado e apliquei em cada goblet legendado de acordo com as variáveis que vos expliquei. De seguida, registrei todos os resultados da evolução e fui verificando a área de regeneração. Desse modo, consegui obter algumas conclusões e alguns resultados. Aqui ao meu lado podemos ver alguns dos resultados que obtive, algumas zonas de corte, e consegui concluir que neste estudo, obviamente que há muitos fatores a influenciar para além das variáveis independentes que apliquei, mas as condições favoráveis foram o escuro, o que vai de acordo com características fotossensíveis destes organismos, a temperatura ambiente, que é a qual elas se encontram na natureza, e o corte a metade, que pode derivar da localização das células pluripotenciais. De seguida, como não era suficiente, realizei outra experiência, na qual tinha o objetivo de estudar na mesma esta regeneração, mas verificar a influência da periodicidade da alimentação, portanto, diferentes alimentações, sem alimentação, de 3 em 3 dias, semanalmente e a cada 15 dias. Também queria verificar a influência e a resistência a diferentes tipos de água, portanto, a água do rio, a água do lago, a água eutrofizada e a água com cinzas. E ainda verificar diferentes tipos de corte, como na primeira experiência só tinha realizado 2. Desse modo, realizei o mesmo procedimento de corte, separei-as com as variáveis definidas e registrei na mesma a evolução, o que me permitiu obter a seguinte tabela. Vou-vos falar só um pouco sobre quais é que foram as condições que se revelaram ser favoráveis à sua sobrevivência. Neste caso, aparentou ser a alimentação semanal, a água eutrofizada e o corte a metade na horizontal, devido às mesmas características do primeiro procedimento. A última experiência é uma experiência que ainda estou a realizar, ainda está em processo de desenvolvimento e tem como objetivo observar mais pormenorizadamente a área de regeneração e com as seguintes variáveis: a temperatura ambiente e aproximadamente a 20 graus, e ainda perceber novamente a diferença entre os cortes a metade e em T. O corte em T, nós retiramos uma parte anterior e a parte posterior tem um golpe vertical, o que também varia a área de regeneração. Nesta experiência, o procedimento é bastante semelhante, o corte realiza-se do mesmo modo, mas utilizamos uma escala para analisar estatisticamente a área de regeneração e poder colocá-la em recursos digitais que nos ajudarão
conseguir verificar a evolução regenerativa destes organismos. Por fim, gostava de vos deixar um pouco daquilo que foram as minhas observações, que considerei bastante curiosas, e tive a oportunidade de observar algumas estruturas características deste organismo. Destaco esta foto, onde podemos verificar uma faringe extensível, que é utilizada pelas planárias. Elas têm um tubo digestivo incompleto e utilizam esta estrutura para se alimentarem. Aqui também podemos verificar o tamanho à escala e ainda a sua mobilidade e a sua estrutura. Espero que tenham ficado um pouco curiosos com este organismo que parece tão simples, mas que tem uma capacidade regenerativa e complexa bastante interessante e que poderá ser um primeiro passo para alguns estudos. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada por nos mostrar os resultados das suas experiências.